Você já percebeu que hoje fazer o que é certo é mal visto e fazer o que é errado está na moda? Vivemos numa geração que chama o mal de bem e o bem de mal. E o pior é que muitos crentes se deixam levar por essa mentira. Deus nos avisou em Isaías 5:20. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. E esse ai não é qualquer palavra. É um aviso direto do Criador. Hoje vou mostrar como o mundo inverteu os valores e como muitos cristãos aplaudem o que Deus odeia sem nem perceber. Se prepara porque essa mensagem não é politicamente correta, mas ela é biblicamente verdadeira. Primeiro, chegar virgem ao casamento. O mundo zomba da pureza. A virgindade não é mais considerada uma virtude, virou motivo de vergonha. Quem escolhe ele esperar é ridicularizado como se viver puro diante de Deus fosse algo ridículo. Nos fizeram acreditar que sexo é só prazer, uma brincadeira sem consequências, e que a fidelidade começa depois do casamento. Mas deixa eu ser claro, quando o mundo zomba da pureza, ele está zombando do próprio Deus que a estabeleceu. Ele criou a intimidade como algo sagrado, não como uma tendência para experimentar e jogar fora. Em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 5, o Senhor diz que a sua vontade é que nos abstenhamos da imoralidade sexual e que aprendamos a controlar nosso próprio corpo com santidade e honra. Essa palavra não está ultrapassada, ela está viva. Jesus não mudou de ideia só porque o mundo mudou seus costumes. Guardar-se para o casamento não é repressão, é obediência. Não é fraqueza, é domínio próprio. A pureza não faz de você alguém esquisito. Faz de você alguém diferente. E ser diferente sempre incomoda um mundo que já perdeu todo o senso de pudor. Segundo, educar os filhos com disciplina. Hoje a sociedade trata a correção como algo ruim sob o pretexto de uma parentalidade gentil. Falar com firmeza para uma criança é trauma. Colocar limites é abuso. E disciplinar com firmeza é violência. Venderam pra gente a ideia de que amar um filho significa deixar ele fazer tudo o que quer, quando na verdade é isso que o condena. Os pais têm medo de corrigir por medo do julgamento, enquanto as crianças crescem sem respeito, sem limites e sem o temor de Deus. Mas o problema não é a disciplina, é a falta de disciplina. Um lar sem correção é um terreno fértil para a rebeldia. Em Provérbios 13, 24, Deus diz claramente que quem poupa a correção odeia seu filho, mas quem o ama, o corrige desde cedo. E Hebreus 12, 6 nos lembra que o Senhor corrige quem ama e disciplina todo filho que recebe. Se Deus, sendo perfeito, corrige os seus, por que você, sendo humano, teria medo de fazer o mesmo? A correção com amor não destrói, ela constrói, não fere, ela cura, não afasta, ela ensina. E no dia em que a gente parar de corrigir, vamos criar gerações que não reconhecem nenhuma autoridade, nem terrena, nem celestial. Se você chegou até aqui não foi por acaso. Deus está falando com você. Se inscreve no canal Fé Desmascarada e nos comentários escreve a frase: eu escolho agradar a Deus mesmo que o mundo me rejeite. Terceiro, evitar o álcool e o tabaco. Hoje ser sóbrio parece um pecado social. Se você não bebe, te chamam de chato. Se você não fuma, dizem que você está perdendo a vida. Mas a verdadeira perda não é rejeitar um vício, é perder o domínio de si mesmo. O mundo glorifica o que destrói, transforma a dependência em cultura e o excesso em liberdade. Milhares de vidas, famílias e casamentos ruíram por causa de uma garrafa ou de um cigarro. O que começa como uma simples diversão acaba escravizando a alma e apagando o espírito. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, o Senhor nos lembra que nosso corpo é templo do Espírito Santo, que pertence a Ele e que devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. Quando alguém entrega sua vontade nas mãos de uma substância, não é mais livre, é prisioneiro. Jesus veio para quebrar as correntes, não para tolerá-las disfarçadas de prazer. Não há liberdade no que te controla e não há alegria no que destrói a sua comunhão com Deus. Rejeitar o álcool e o cigarro não faz de você alguém chato, faz de você alguém sábio e, acima de tudo, obediente. Quarto, casar legalmente. Hoje o casamento é motivo de piada. A sociedade o vê como uma prisão ou uma formalidade desnecessária e encoraja a vida a dois sem compromisso com o pretexto de viver livremente juntos. Mas o que eles chamam de liberdade é, na verdade, medo de responsabilidade. Muitos preferem morar juntos sem casar, caso não dê certo. Como se o amor viesse com cláusulas de saída. Essa mentalidade destruiu famílias, multiplicou o sofrimento e deixou crianças perdidas, criadas na instabilidade emocional de um lar sem aliança.
Em Hebreus 13:4, o Senhor declara que o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal mantido puro. Deus não abençoa uniões sem compromisso e não sustenta relacionamentos que rejeitam o seu plano. O casamento não é só um papel, é uma aliança espiritual diante de Deus. O inimigo tenta enfraquecer o casamento porque sabe que uma família estável reflete a ordem divina. Se o diabo conseguir quebrar essa aliança, são gerações inteiras que são destruídas. Por isso, casar não é apenas uma tradição humana, é obedecer ao Criador do lar e do amor. Quinto, se vestir com recato. Hoje, se vestir decentemente é considerado antiquado. Se você não segue as últimas tendências, dizem que você não está antenado. A sociedade é influenciada por cantores, atores e qualquer celebridade e acaba copiando estilos que valorizam a sensualidade em vez da dignidade. O problema não são as roupas, é a intenção por trás delas. O recato, a elegância e o respeito próprio se perderam. O que antes era símbolo de decência, agora é motivo de gozação. Em 1 Timóteo 2, 9 e 10, o Senhor ensina que as mulheres, e por princípio todos os crentes, devem se vestir com modéstia, decência e bom senso. As roupas falam, elas revelam o que está no coração. Não se trata de se cobrir da cabeça aos pés, mas de refletir através da aparência o respeito que a gente tem por Deus. O corpo não foi criado para atrair olhares, mas para glorificar o Criador. Quando você escolhe se vestir com recato, você prega sem dizer uma palavra. E mesmo que o mundo chame isso de antiquado, o céu chama isso de honra. Sexto, rejeitar a ideologia de gênero. Hoje, rejeitar a ideologia de gênero é visto como intolerância. A sociedade confundiu amor com a aprovação do pecado. Nas escolas e nas redes sociais tentam impor a ideia de que cada um pode escolher sua identidade. E se você não aceita, te chamam de fanático ou de religioso. Mas a verdade não muda só porque o mundo a disfarça. Deus não se enganou no seu projeto. Ele criou o homem e a mulher, diferentes mas complementares, com um propósito perfeito e divino. Em Gênesis 1:27, somos lembrados de que Deus criou o ser humano à sua imagem. Homem e mulher, ele os criou. Não há nenhuma confusão na sua palavra. Jesus amou a todos, sim, mas nunca aprovou o pecado. Em Romanos 1, Deus avisa que quando o homem se afasta dele, ele o entrega a paixões vergonhosas. O inimigo quer destruir a identidade que Deus estabeleceu desde o princípio. Defender o plano de Deus não é ódio, é obediência. E mesmo que o mundo te critique, o céu estará do seu lado. Sétimo, ir regularmente à igreja. Hoje muitos dizem que não precisam ir à igreja para crer em Deus. Mas o que estão dizendo de verdade é que não querem que alguém os confronte. Rejeitam a congregação porque a igreja fala de pureza, de perdão, de santidade, coisas que o mundo não suporta ouvir. Preferem uma fé do seu próprio jeito, sem compromisso, sem autoridade espiritual, sem prestar contas a ninguém. Mas essa independência espiritual não vem de Deus, vem do orgulho. Em Hebreus 10:25, somos lembrados de não abandonar os nossos ajuntamentos como alguns têm por costume, mas de nos encorajar uns aos outros. O próprio Jesus ia ao templo e ensinava em comunidade. A igreja não é um lugar de manipulação, é uma oficina onde Deus molda o caráter, cura as feridas e fortalece a fé. O inimigo sabe que se ele te separar do corpo, te enfraquece. Por isso, ele ataca a congregação, porque sabe que é ali que o fogo do crente se acende. Oitavo, se afastar das más influências. Hoje, se você decide se distanciar de certos ambientes, te chamam de chato ou de religioso. Mas a verdade é que nem tudo que parece inofensivo é inofensivo. As más companhias não corrompem só os hábitos, elas também esfriam a fé. Muitos começaram a caminhar com Deus, mas aos poucos se cercaram de pessoas que os arrastaram para o pecado até se tornarem iguais a elas. Nem todo amigo é uma boa influência e nem todo convite vem de Deus. Em 1 Coríntios 15:33, somos avisados claramente: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. E em Mateus 5:30, Jesus disse que se a sua mão te faz pecar, corta ela e joga fora. Ou seja, se tem alguém ou algo te afastando do Senhor, se afasta sem olhar para trás. Não se trata de se achar melhor que os outros. Se trata de proteger o que Deus colocou em você. A santidade não é negociável, nem em nome da amizade. Nono, guardar o sábado. Hoje falar do sábado é considerado ultrapassado.
chato ou inútil. Muitos acham que dedicar tempo a Deus é perda de tempo, que o trabalho e as responsabilidades são mais importantes. A sociedade diz que é preciso usar cada minuto para produzir, consumir ou se divertir, e que descansar é coisa de preguiçoso. Mas Deus não vê o descanso como lazer. Ele o vê como obediência, como um ato de respeito. Ignorá-lo não é modernidade, é uma rebeldia silenciosa. Separar um tempo para Deus não tira a liberdade, ela multiplica e renova o espírito. Em Êxodo 20, 8-11, Deus nos ordena santificar o dia de sábado, não como uma regra pesada, mas como um presente para descansar e lembrar da sua autoridade sobre nossas vidas. Não importa se você chama de sábado ou domingo, não vou debater isso. O que importa é o seu coração, a intenção de separar um tempo exclusivamente para Ele. O próprio Jesus ensinou que esse dia não foi feito para seguir regras, mas para honrar a Deus e edificar a alma. Passar tempo com o Senhor não é obrigação, é privilégio, e quem o faz de todo o coração, mesmo que o mundo critique, encontra o verdadeiro descanso e a bênção divina. Vivemos numa época em que a verdade parece ódio para quem odeia a verdade. Mas Deus não muda. O que ele chamava de pecado há milhares de anos ainda é pecado hoje. Não importa quantas leis sejam aprovadas, quantas tendências sejam inventadas ou quantas desculpas o mundo crie. A palavra de Deus permanece firme, então não se deixe enganar. Não aplauda o que o céu condena e não tenha vergonha de defender o que o céu aprova. Em Isaías 5:20, Deus foi claro. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Esse ai ainda é atual. É hora de chamar as coisas pelo nome certo e viver segundo a verdade, mesmo que o mundo inteiro aponte o dedo para você. Se essa mensagem te sacudiu, compartilha. Tem alguém que precisa acordar dessa mentira disfarçada de modernidade. E se você ainda não fez isso, se inscreve no meu canal do YouTube para continuar recebendo mensagens que te desafiam, te confrontam e te aproximam da verdade.